Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40. Nós faremos uma leitura do versículo 18 e depois leremos o versículo 25. Isaías 40, 18 e depois o 25, que diz assim a palavra do nosso Deus: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. O título do sermão, irmãos, é o Deus que gosta de comparações. E nós vamos ver isso. Porque Deus compara tanto? E até neste caso desafiou o seu próprio povo a compará-lo com alguma coisa ou com algum outro Deus. Porque isso é uma questão retórica, uma pergunta retórica. Já tem resposta. Nada nem ninguém se compara a Deus. Mas Deus, Ele tem esse costume nas Sagradas Escrituras de fazer comparações. E eu quero aproveitar para falar de uma das primeiras comparações que Deus fez, que foi a comparação do homem sem a mulher e do homem com a mulher. Hoje estamos, pela graça de Deus, celebrando o Dia da Mulher e devemos ser gratos a Deus de todo o coração, pois é justamente nessa comparação que nós entendemos a importância da mulher. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Assim que ele observa o comportamento do homem sozinho. Não é bom. Ou seja, o que Deus está querendo dizer é que o homem comparado a estando e sem estar com a mulher, ele sem a mulher é mau. O homem não pode ser bom sem a mulher. Não é bom que o homem esteja só. E depois ele diz: far-lhe-ei uma auxiliadora. Ou seja, o homem não é forte sem uma mulher. Se a mulher foi levantada por Deus para auxiliar o homem, é porque ela seria o complemento da força que faltava do homem. Sem ela, o homem é fraco. Então o homem é mau e o homem é fraco sem a mulher. E depois ele diz: uma auxiliadora que lhe seja idônea, sábia, pronta, capaz, preparada. Então o homem também sem a mulher é um ignorante. E é muito preocupante isso, porque muitas vezes o homem tem a esposa, mas ignora todas estas virtudes que dela vêm. Não ouve os seus conselhos, as suas indicações, não busca apoio e força no auxílio da esposa, e daí ele começa a ficar mal, porque o homem sem a mulher fica mal. Mas Deus comparou em todo o tempo. Veja bem, Deus ele comparou o homem à formiga. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Como quem diz: veja o quanto elas trabalham e seja igual. Não é que Deus está fazendo isso para que as pessoas se aborreçam, fiquem deprimidas. Nossa, Deus me humilhou e mostrou que eu sou inferior às formigas. Não, Ele está trabalhando em você, instigando em você a emulação. A emulação é como se fosse um desejo de ser igual ou superior a quem é de valor, as coisas de valor. Deus compara também os homens. Ele diz que os adultos precisam se tornar iguais crianças. Então, ele faz com que os adultos que olham sempre como um ser superior em detrimento às crianças, ele faz com que
os adultos sejam estimulados a se compararem com as crianças e observarem que elas têm prioridades e importâncias que superam as prioridades que os adultos começam a adquirir. A humildade, por exemplo, a simplicidade. Deus, ele trabalhou e comparou os homens às plantas, que não precisam fiar, que não precisam tecer e se vestem belíssimas, com a glória maior do que até a de Salomão. Então Deus compara o homem ansioso a plantas, a aves dos céus, e Deus é assim, sempre comparando. Mas o que Deus pretende com as comparações? Veja só, uma das coisas que Deus pretende é estabelecer a verdade. Inclusive, neste ponto, Ele está fazendo isso. A quem vocês me compararão? Porque o povo estava vivendo como se fosse no automático, fazendo o que dava na telha. Então eles se comparavam para baixo. Eles tinham um Deus todo soberano, todo poderoso, que não deixava faltar nada para eles e tinha promessas incríveis. Eles esqueciam disso porque eles começavam a se comparar para baixo e olhavam as outras pessoas com deuses falsos, com ídolos a quais eles adoravam, e agora começavam a sentir desejo de se igualar a essas pessoas. E aí Deus diz: ei, quem é comparado a mim? Então a comparação, estimular a emulação do povo, seria para um progresso, para que as pessoas entendessem que se o outro alcançou algo superior a você, é porque você também pode. Então, o desejo de ser igual a quem tem honras e méritos é legítimo. E quando Deus compara, é justamente nesse propósito. Deus queria uma comparação. Me digam com quem vocês podem me comparar. Daí eles iam procurar, iam tentar, e iam dizer o seguinte: não tem para onde ir. Deus não se compara a ninguém. A conclusão que nós chegamos é a conclusão da verdade, que o nosso Deus é soberano e um Deus vivo e verdadeiro. Então Israel, a partir daí, teria parte com a verdade, porque a comparação que Deus faz é nesse sentido, para estabelecer a verdade. Se você não anda nos caminhos dele, e se alguém anda nos caminhos dele e ele te compara com essa pessoa, é para mostrar a verdade, que você está no erro e que aquela pessoa está na verdade. O que é que ele pretende com isso? Que você se envergonhe, que você desperte e queira ser igual. Muitas vezes as crianças se aborrecem, até os adultos também. Me comparam com fulano, diz que fulano é melhor do que eu. Bem, se fulano for melhor do que você em alguns aspectos, por que não pode dizer? Agora não como forma de provocação, como forma de irritar, mas como uma maneira de fazer você despertar. Porque realmente eu não sou assim. A mamãe está dizendo que o filho da vizinha respeita ela, obedece ela, não fica fazendo coisas feias na rua, e eu faço. Mamãe tem razão, eu vou imitar o filho da vizinha que se comporta bem. Por que não isso? Mas fica com raiva porque a mamãe comparou com uma pessoa que merece méritos, merece ser honrada. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, o versículo 7, no finalzinho ele diz assim: a quem honra, honra. Quando você não honra o filho de alguém, ou um conhecido seu, você está pecando. Se essa pessoa merece ser honrada, se ela tem indícios, se ela tem comportamentos que devem ser louvados, e você não honra, você está pecando. Você não está dando honra a quem merece. Então, quando sua mãe, seu irmão, seu amigo comparar você
alguém superior a você, melhor que você, em comportamentos ou em alguma coisa, não fique com raiva. Diga, nossa, é mesmo. Deus abençoe a vida dessa pessoa. E por que eu também não posso seguir nessa direção? Porque o caminho é esse. Jesus Cristo fez diversas comparações, como eu mostrei para vocês. Mas ele comparou também pessoas com pessoas. Foi. Veja só, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, no versículo 12, Jesus Cristo, aqui em Mateus, é revelado uma crise que João Batista entra. João Batista entra em uma crise emocional, espiritual, psicológica, que ele desconhece até Jesus Cristo. Quando ele é preso, está no cárcere, sozinho, abandonado, passando ali aquelas aflições e sabendo que podia ser sentenciado à morte, ele manda seus discípulos perguntarem a Jesus se era Jesus mesmo, se Jesus era o Messias prometido, porque agora ele já estava em dúvida. Mas não faz sentido, irmãos. Por quê? O mesmo João Batista, quando viu Jesus, apontou para Jesus e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então ele sabia que ele era o Messias. Em outra ocasião ele batizou Jesus Cristo, reconhecendo que era o Messias, ao ponto de dizer: eu jamais farei isso. O Senhor é que tem que me batizar, e não é o Senhor. E Jesus diz: você vai fazer porque a lei precisa ser cumprida. Eu vim cumprir a lei. E ele batiza. Mas observe que no cárcere, agora ele manda perguntar se era Jesus mesmo. Os irmãos vão entender aonde eu estou querendo chegar. O que Jesus faz? Ele primeiro cura a crise de João, né? Mandando uma mensagem, dizendo: olha, vai e diz a João, né? Anunciai a ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar motivo de escândalo em mim. Com essa mensagem, João ia conectar as profecias e ia dizer: nossa, se está acontecendo é ele mesmo. Mas João já sabia, o problema era a crise. Jesus curou a crise. Porém, como vocês acham que aquelas pessoas que colocavam João lá em cima reconheciam o belo trabalho e a fé de João Batista? Como vocês acham que eles iam se comportar a partir de agora, sabendo que João foi um fraco, sabendo que João duvidou de que Jesus era o Messias e que precisou ser socorrido pelo próprio Cristo? Então Jesus Cristo trata de resolver também isto no coração das pessoas. E Jesus Cristo, depois que os discípulos vão levar a mensagem, Jesus Cristo olha para aquela multidão e diz: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem em palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim. E eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a quem o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Olha, todos vocês que estão aqui comigo e que podem estar pensando que João foi fraco, eu vou dizer uma coisa para vocês: ele foi muito maior que vocês e muito maior de qualquer outro ser humano que pisou nesta terra, abaixo de Cristo, lógico. João Batista, ninguém apareceu maior do que ele entre os nascidos de mulher. Então Jesus Cristo
comparou João Batista com toda a humanidade do dia de João para trás. E disse que João foi o maior. Então observe que Deus, ele sim faz comparações. Mas para que foi essa comparação? Para que a verdade fosse estabelecida. Porque as pessoas poderiam pensar de forma enganosa a partir dali a respeito de João. E João não era um fraco. João tinha Cristo. João serviu a Cristo. Ele era forte. E Jesus Cristo estabelece a verdade, deixando bem claro: não pensem que ele é fraco, porque ele é o mais forte dos homens que já pisou na terra até o dia de hoje. A outra coisa que eu quero que os irmãos atentem a respeito das comparações que nós encontramos na Bíblia é que a comparação busca estabelecer a justiça, a verdade e a justiça. O nosso Deus, quando ele diz assim: a quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Israel precisava ser justo. Israel estava sendo injusto com o Deus Todo-Poderoso. Eles foram chamados para defender a honra de Deus, a superioridade de Deus, contra os povos idólatras, falsos deuses, fracos deuses. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam, na verdade, dando suas ofertas a deuses pagãos. Eles estavam honrando deuses enganosos e desmerecendo o Deus Altíssimo. Isso não é justo. Deus, ele tem feito muito pelo seu povo. E quantas vezes o seu povo não o despreza? E aí o que Deus faz? Nesses casos, Deus pega alguém que o seu próprio povo considera inferior, mostra que essa pessoa inferior, que eles estão considerando fracos, é superior a eles próprios. Um exemplo disso é o servo do centurião. Você encontra essa história no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 2. A história é o seguinte: o servo desse centurião adoeceu gravemente, estava a ponto de morrer. Esse homem era piedoso, mas ele era um gentil. Na verdade, ele era um comandante do exército romano. Centurião tomava conta de um exército de 100.000 pessoas. E o que acontecia? Ele tinha autoridade. Ele começou a se preocupar com o seu servo e disse: olha, vai até o Senhor Jesus Cristo. E mandou alguns escribas, doutores, irem falar com Jesus Cristo e contar o que estava acontecendo. E Jesus Cristo disse: olha, eu vou lá. E quando ele percebe que Jesus Cristo está vindo, manda recado dizendo assim: não, Senhor, não venha, não faça isso, porque eu sou indigno de cuidar do Senhor aqui na minha casa. O Senhor não pode entrar na casa de um gentil, eu não tenho essa dignidade toda. O Senhor pode dizer com uma palavra, daí mesmo, distante, cura, e Ele vai curar, eu creio nisso. Porque eu tenho soldados, né, essa frota de soldados que eu tenho, eu digo vai e eles vão, e eu digo volte e eles voltam. Então eles estão submissos à minha ordem. Se o Senhor mandar, Ele vai curar. Olha só o que Jesus Cristo fala a respeito desse centurião, deste homem que cuidava de 100 soldados e agora estava precisando do socorro de Jesus Cristo, mas humildemente não se achou digno de receber Jesus. Jesus diz assim: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Olha só, Jesus Cristo aqui está estabelecendo a justiça. Esse homem era injustiçado, porque os gentios sempre foram escanteados, visto como um povo impuro e indigno. Jesus Cristo pega um destes que mostrou fé nele consistente e disse: olha, está vendo ele? Israel todinha não encontra-se uma fé igual a ele. Isso inclui os apóstolos. Por que os apóstolos não ficaram com raiva? Porque quando Jesus Cristo instiga a emulação do seu povo, não é para eles ficarem com raiva, desanimados, se achando inferiores, não. É para eles dizerem: eu quero ser assim, eu quero crescer também, eu quero que o Senhor me veja da mesma maneira. É por isso eles não ficaram enciumados, porque eles não podiam ignorar a injustiça que esse homem vinha sofrendo. E agora Jesus Cristo estabeleceu a justiça neste homem. E quantas vezes você também não é injusto? Muita gente faz por você coisas o dia todo, todos os dias. Tem gente preocupada com você, atendendo, assistindo. Aí errou uma vez essa pessoa. Ah, pronto, essa pessoa morreu. Essa pessoa já não vale mais nada. Você não vai considerar tudo o que já foi feito. Olha, é muito difícil acreditar em promessas, em declarações de amor entre amigos, porque eu não conto as vezes de ouvir duas irmãs em Cristo dizendo: nossa, você é a pessoa mais importante para mim, nossa amizade é eterna, e nosso isso e nosso aquilo, e aparenta ser de fato, até uma das duas errarem. Quando uma das duas erra, aí acabou a amizade. Parece que a potência daquele amor se transforma em ódio, em raiva. Não quer reconciliação, não quer mais nada. E isso é grave, porque você está sendo injusto. Não faça isso, nem tampouco, e especialmente com Deus. Deus te dá todos os dias coisas inumeráveis para você estar bem, para você viver sua vida, se sustentando. E aí, a maioria do tempo você usa para as coisas naturais e comuns da vida. Você esquece durante a semana todinha que existe um Deus. No domingo desperta que esse Deus existe e vem para a igreja. E quando vem, sim, isso é justo. É justo assim, agir assim com o nosso Deus. Porque quando Ele faz comparação, é para estabelecer a justiça. Ele quer que a verdade e a justiça sejam estabelecidas. E a terceira coisa que nós precisamos observar é que Deus, quando faz comparações, Ele está querendo estabelecer o melhor, não é o pior. Ele não quer que você fique mal, não quer que você fique aborrecido, mas Ele está provocando em você aquilo que é melhor. Com quem me comparareis? Comparareis a Deus, ou com que coisa semelhante a mim confrontareis com Ele? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Existe um Deus melhor do que o nosso Deus? Não existe. E por que então Deus está provocando o povo com essa comparação? Porque o povo precisa despertar. Nossa, eu tenho um melhor, e por que eu estou aqui caminhando para o pior? Se o crente caminha para o pior, é porque ele negou a verdade e ele ignorou a verdade. Ele ignorou a verdade e ele está sendo injusto. Ou você cresce a cada dia, se torna hoje melhor do que foi ontem, e amanhã melhor do que está sendo hoje, ou você não está sendo justo, nem está na verdade, porque Deus te chamou para crescer. Israel precisava comparar e testemunhar a bondade de Deus, em detrimento às promessas dos ídolos falsos dos povos pagãos. Mas eles não estavam fazendo isso. A reverência
reverência que eles estavam se inclinando a dar a outros deuses, testemunhava como que eles estivessem dizendo que encontraram um Deus melhor do que o Deus de Israel. E quando você se inclina e dedica sua atenção a coisas que faz com que você esqueça de Deus, que faz com que você diminua a tua devoção ao Senhor, você está fazendo o mesmo. Então, neste momento, você precisa fazer comparações. Precisa mesmo. O Senhor Jesus Cristo, Ele comparou a atitude de 9 israelitas em detrimento de um gentio, um samaritano. Os samaritanos também eram abomináveis diante dos olhos de Israel, mas tinham 10 leprosos. 9 eram israelitas e um era samaritano. Jesus Cristo curou os 10 e disse: vai te apresentar ao sumo sacerdote, que era um costume da lei. E eles foram todos maravilhados. O primeiro impulso foi esse, automaticamente saíram para se apresentar. Mais um caiu em si e disse: opa, como assim? Eu nem agradeci. Algo tão grandioso aconteceu na minha vida e eu não agradeci. Não, eu vou voltar. E voltou. Meus irmãos, vejam o que ele fez quando ele voltou. Lucas capítulo 17, versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ou não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: vai-te, e levanta-te e vai-te, a tua fé te salvou. Jesus Cristo aqui comparou este samaritano a todos os outros 9. E Jesus Cristo mostrou aqui que ele teve atos, obras de bondade. Ele se mostrou uma boa pessoa. Por isso que Jesus Cristo aqui enalteceu ele e diminuiu os outros 9 ingratos. O Senhor Jesus Cristo quer que você cresça, quer que você se torne uma pessoa boa, cada vez melhor. Sabe qual era a estratégia do apóstolo Paulo com os judeus que não queriam ouvir a respeito de Jesus Cristo? Ele os provocava à emulação para que eles olhassem para os gentios e vissem que os gentios estavam se aproximando de Deus mais do que eles, para que eles começassem a ter interesse também em conhecer como se aproximar dessa maneira de Deus. Vejam o que diz em Romanos capítulo 11, do versículo 12. Epístola de Paulo aos Romanos 11, partido 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, isso falando dos judeus, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo está dizendo: olha, no dia que eles se converterem, vai ser uma plenitude incrível. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Eu mostro para eles que não tenho vergonha do meu ministério, que para mim é glorioso. E por que Deus, e por que o apóstolo Paulo glorificava o seu ministério? Para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, observe, Paulo incitava a emulação. A emulação é como se fosse um desejo santo de se tornar igual àquele que é melhor que você, ou superior àquele que é melhor que você.
É um desejo muito forte. Por que eu estou tão para trás? Por que essas pessoas têm tanto compromisso com Cristo e eu não tenho? Por que eles honram tanto o culto ao Senhor e eu não honro? Por que eles têm uma vida de oração tão intensa e eu não tenho? Eu quero ter. É esta a palavra, discernindo, decifrando o que é emulação. E Paulo estava tentando fazer isso, mostrando o quão é bom adorar a Deus através da fidelidade dos gentios. Ele mostrava isso, e os judeus poderiam, segundo eles, sentir também esse desejo. Meus irmãos, a conclusão que eu chego é que vocês precisam pensar e se comparar. Mas não se comparem para dizer assim: ah, sou melhor que fulano, fulano não tem tal compromisso e eu tenho. Não, porque você vai se enganar e vai fugir da verdade. Procure pessoas que têm compromisso, sabe? Que buscam mais que você ao seu Deus, e diga: eu quero ser igual. Olha, tem aqui um exemplo que eu vou dar para vocês do resultado desse estímulo à emulação ocorrendo em alguns para o mal, em alguns para o bem. É o fato que do apóstolo Paulo em Bereia. Atos 17, se os irmãos quiserem acompanhar, Atos capítulo 17, do versículo 11. Veja, no versículo 11, o apóstolo Paulo faz uma declaração incrível a respeito dos crentes de Bereia. Ele exalta os crentes de Bereia, ele é justo com a atitude desses crentes, porém, ele compara esses crentes a outros crentes de outra igreja. Veja o que ele diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim, de fato. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, o apóstolo Paulo disse que essas pessoas, esses crentes de Bereia, examinavam as Escrituras com toda a avidez. E eles eram mais nobres que os crentes de Tessalônica. Ele comparou com os crentes de outra igreja, dizendo que esses de Bereia eram mais nobres, porque eles conferiam para ver se realmente Paulo estava falando a verdade. Daí, veja o resultado disso no versículo 13. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. É isso. Pessoas ignorantes que não estão atentas à voz do Espírito, quando passarem por alguma comparação, elas vão se aborrecer, vão ficar com raiva e vão perturbar o povo. Vai ser uma briga terrível. Mas se a pessoa tem o Espírito e é crente de verdade, quando ele vê a comparação, eles agem como os crentes de Tessalônica. Vamos dar uma olhadinha, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, primeiro versículo 2 e 3. 1 Tessalonicenses, a epístola de Paulo, capítulo 1, 2 e 3. Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, da abnegação de vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então aqui Paulo está também enaltecendo os tessalonicenses, como eles começaram, a grandeza da fé deles. Mas é curioso porque parece que esses irmãos pegaram
aquele louvor que Paulo deu aos crentes de Bereia, dizendo que eles eram mais nobres do que os de Tessalonicenses? Parece que eles fizeram o seguinte: imitaram os de Bereia, se tornaram tão nobres quanto os de Bereia, ao invés de ficarem com raiva. Por quê? Veja o que diz do versículo 6: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte, preste atenção, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Sabe o que isso significa? Que eles se tornaram modelo agora para os crentes de Bereia. Porque Bereia faz parte da Macedônia. E agora eles se tornaram modelo para os crentes da Macedônia. E é esse que deve ser o nosso alvo: procurar os heróis do Senhor, as heroínas do Senhor, as crianças que são fiéis ao Senhor. Procurar para imitá-los, para parecer com eles, para se tornar grandes também em Cristo, como eles se tornaram. Mas não fiquem com raiva de comparações. Tem pessoas que comparam para maldade, para humilhar. Não tem importância. Se for verdade, deixe para lá a arrogância do outro e busque a verdade. É verdade, fulano falou com tanta arrogância, querendo me humilhar, mas é verdade. Eu estou em falta nesses pontos que meu irmão não está, que fulano não está. Eu sou um marido tão falho assim, que não estou atendendo às necessidades da minha esposa como outros maridos em Cristo estão atendendo. Então eu quero ser igual, sabe? Não se importe se está sendo arrogante ou não, corrija a pessoa se for o caso, mas não abra mão da verdade. Se você está ficando para trás, se levante e use a emulação, instigue sua emulação para que você supere a si mesmo, tentando chegar no nível desse irmão ou até passar, se for da graça de Deus. Tá bom, queridos irmãos? Que Deus abençoe a esta congregação e que esta congregação possa um dia vir a ser modelo para as demais, se já não for, não é? Porque os irmãos têm dedicado muito interesse à doutrina, não abrem mão dela, não negociam ela e não aceitarão que neste púlpito se pregue qualquer heresia ou qualquer coisa que exalte o ego humano, mas somente a glória de Deus. Então os irmãos merecem esse louvor e também precisam imitar aqueles que têm compromissos com horários, compromissos com presença, com frequência. Alguns, outros já têm esse compromisso, mas em que mais? Esses outros que têm esses compromissos precisam melhorar. Sempre vamos precisar melhorar, porque somos falhos, fracos, pecadores. Mas temos um Deus que nos redimiu em Cristo e nos faz forte em Jesus Cristo. Vamos ter um momento agora santo, glorioso, que é a mesa do Senhor. Os irmãos podem participar da mesa, os presbíteros podem se manter ainda aí no nosso lugar, e nós vamos ter parte da mesa do Senhor agora. Lembrando que esta mesa não é da Presbiteriana Conservadora do Brasil, nem da de Bezerros. É uma mesa do povo de Cristo, espalhados pela terra. Se você está em comunhão com a sua igreja, já professou fé em Cristo Jesus, recebeu o selo da aliança, você pode tomar parte dessa mesa. Então, examine-se, observe se você sabe discernir o que representa esta mesa. Que você tenha essa consciência, coma do pão e beba do cálice. Vamos ter esse momento mais com o Senhor.
Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Coríntios.